Olá, eu sou Márcio Bontempo, sou médico sanitarista em especialidade de saúde pública e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o grande esquema da doença que nós temos no Brasil. Obviamente não é apenas um vídeo de crítica, mas é um alerta, ao mesmo tempo que nós vamos mostrar uma solução para que a gente melhore a nossa saúde. É importante ter um esquema de como é o bastidor da questão da saúde no Brasil ou da doença. No centro do esquema principal da doença, a gente tem realmente que o grande sofrimento que a população, pela qual a população passa hoje, se deve a uma série de fatores associados, é uma rede de fatores e causas associadas. Obviamente que a indústria farmacêutica está no ápice de tudo isso, né? Claro que esse aqui não é um vídeo que a gente pode considerar assim só de alerta, né? E, na verdade é de conscientização e não é teoria da conspiração, isso aqui acontece de fato mesmo, né? Então a indústria farmacêutica ela tem relação direta com o Ministério da Saúde, embora a gente pense que o Ministério da Saúde é um órgão público voltado para a defesa da saúde da população, o nível de corrupção e de ligações com interesses escusos é muito grande. A indústria farmacêutica tem ligação direta com a Frente Parlamentar de Saúde do Congresso Nacional. Ali nós só temos lobistas, e lobistas agindo em função do interesse da indústria farmacêutica. Muitos parlamentares são eleitos com dinheiro que vem da indústria farmacêutica, tá? É chamada verba de campanha e outras verbas também que acontecem nos bastidores. A Frente Parlamentar é formada por deputados e senadores, né, que são, na verdade, apoiados e recebem verba da indústria farmacêutica. E a ligação direta com o Ministério da Saúde. Então, disso aqui, nós temos que os cargos públicos, os cargos políticos, principalmente do Ministério, eles são por indicação, eles são por interesse político mesmo, né? E essa questão é séria. Muitas pessoas sem vocação, pessoas sem talento, sem estrutura de formação acadêmica, ocupam cargos aqui. Muito apadrinhamento, né? E somente o próprio ministro acontece, na verdade, por indicação política ou partidária, né? Mas a indústria farmacêutica, ela tem forte influência sobre o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, que eles não existem realmente, os conselhos, apenas para... a gente tem a impressão que o Conselho de Medicina, eles são órgãos, são instituições de classe voltadas para a proteção do médico. Não, é para a vigilância do médico. Então, controle, o ideal seria que esse nome mudasse para Conselho Federal de Controle ou Vigilância Médica. Enquanto eles permitem que certos erros médicos sejam abafados em nível fechado, ao mesmo tempo controla a atividade do médico. Eu mesmo já sofri para mais de 20 processos médicos. Um deles devido ao meu livro chamado Receitas para Ficar Doente, que foi proibido, né, da década de 80, esse livro, né? Eu agora estou fazendo um remake dele, está sendo atualizado agora, vai ser lançado em breve em e-book. Esse livro realmente mexeu com a instituição médica e eu fui processado pelo Conselho de Medicina de São Paulo, né? E só não perdi meu registro de São Paulo por a habilidade do meu advogado que quis colocar a imprensa dentro da sala no final do julgamento, que seria condenado. Mas você não pode, na verdade, à medida em que o médico ou alguém vai contra o modelo, né, ou critica o modelo, então ele, na verdade, essa coisa refratária, que o próprio Harvey, que descobriu a circulação sanguínea, que hoje é válido, o esquema do Harvey, Samuel Weiss, que mandava os seus discípulos lavarem as mãos para evitar, na hora do parto, para evitar a febre puerperal, porque as freiras tinham um índice menor de morte com febre pós-parto. Então, tudo isso, Pasteur mesmo, teve um professor dele que disse, esse moço não vai muito longe com as suas teorias. Então, hoje aí está a teoria microbiana, né? Mas o Conselho de Medicina há muito que se falar sobre isso, né? O ideal é que eles fossem extintos, né? E que se passasse, como existe para advogar, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Médicos do Brasil, que existe, mas não tem projeção e não tem realmente ainda a força para chegar e fazer desaparecer essa coisa espúria que são os conselhos de medicina. Esses conselhos deviam ser aconselhados a desaparecer até. Veja a ligação com a indústria farmacêutica, é direta? Não é bem direta, é indireta. E com a frente parlamentar
com muitos médicos da frente parlamentar, a própria frente ligada à indústria farmacêutica, o corporativismo médico, que vem a ser essa reserva de mercado que médico faz, está ligado então ao Conselho Federal, Conselho Regionais de Medicina, com uma trama, né, para cuidar, para controlar a ação dos médicos. Tá? E o próprio ensino médico, né, ele tem uma postura cartesiana, ou seja, analítica, a doença, né, e o organismo separado em parte, daí a gente ter o reducionismo, né, que é a visão segmentada organicista do ser humano, e a fragmentação e as especializações. Não que as especializações sejam coisas ruins, na verdade a especialização é necessária. O problema é a visão segmentária apenas, nós temos uma visão generalista do ser humano. Né? E aí a gente tem essa questão da propaganda dos laboratórios que atua nos médicos, através dos farmacêuticos. Isso aqui, na verdade, assim, o Ministério da Saúde, né, tendo a sua participação nesse processo, não participa diretamente do ensino médio, mas indiretamente através de uma proposição de combate aos sinais e sintomas e não da causa real das doenças, que nós vamos falar adiante, através de uma solução que a gente tem para todo esse esquema aqui. O interessante não, triste, né, é que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ligada ao Ministério da Saúde, também ela sofre influência política da interesse da indústria farmacêutica, da Frente Parlamentar de Saúde, etc., por esse esquema todo. Então a Anvisa, tá, ela está ligada também à indústria dos alimentos, que produz refrigerantes, produz essa quantidade absurda de guloseimas perigosíssimas. Hoje tem mais de 2.000 itens aí, cancerígenos, perigosos, junto com a indústria dos agrotóxicos. Uma vez eu estava querendo lançar um suplemento natural e foi indeferido pela Anvisa. E nesse mesmo ano a Anvisa aprovou 13 marcas de cigarro. Né? E os agrotóxicos que aí estão, cada brasileiro consome 5 quilos por ano, então isso produzindo também a doença, faz parte do esquema da doença. Então, mas a causa das doenças ela é evitada, ou ela é escamoteada, né? Embora a gente tenha muita informação hoje. Importante que a indústria farmacêutica, ela trabalha através de pesquisas tendenciosas. A gente tem o escândalo das vacinas, a gripe H1N1, né? Essa questão do sarampo, etc. Essas campanhas de vacina, grande parte são mentirosas, porque na verdade o objetivo é vender vacinas. A vacina do idoso, né, da influenza, ela pode, só 40% das pessoas são imunizadas, mesmo assim, muitas pessoas tomam vacina e tem influenza. E H1N1 foi uma gripe inventada, de fato. A gente tem fato material comprovando isso. Eu mesmo publiquei várias matérias sobre isso e no YouTube você encontra, no meu canal do YouTube, Márcio Bom Tempo, você vai encontrar então uma matéria recente sobre a vacina da febre amarela, que é realmente um grande engodo, é para vender vacinas. E no caso, as pesquisas da farmácia são tendenciosas, voltadas para o objetivo de vender determinados medicamentos. Se você pegar hoje, então, um frasco de ômega 3, né, que são os ácidos graxos poliinsaturados, você vai encontrar ali, está escrito assim, bem pequenininho, né? Está escrito assim, não existe comprovação científica de que esse produto seja benéfico para a saúde. Né? No entanto, tem mais de 300 estudos mostrando que ele aumenta o bom colesterol e reduz o mau colesterol comprovadamente. Por quê? Ácidos graxos poliinsaturados, eles têm essa ação. Melhor que óleos vegetais, assim, que são saturantes, né? Gorduras saturadas, gordura trans, margarinas, que são um veneno muito grande. Então, nós vamos repleto de coisas ali que vêm da indústria dos alimentos. Podemos dizer que a indústria farmacêutica é co-irmã da indústria dos alimentos, que por sua vez é co-irmã da indústria dos agrotóxicos, tudo misturado. Né? Então, com isso, a gente tem aqui que a Anvisa é estipendiada para poder favorecer a indústria dos alimentos. Então, quem sabe que tem refrigerante, legaliza o refrigerante, nós sabemos que ele é ácido, ele é corrosivo, os refrigerantes todos têm substâncias perigosas, substâncias cancerígenas, substâncias que afetam muito a saúde. Então, mas aqui o Ministério da Saúde, também a Anvisa permite essa situação. Então, a gente tem aqui, né, quando se fala em ômega 3, mas não existem pesquisas científicas, existem sim. Agora, produto aqui, eu citei aqui um medicamento do Vioxx. Todo ano, a Anvisa, a FDA nos Estados Unidos, e a Anvisa, eles tiram produtos do mercado. No entanto, o Vioxx foi assim, um tipo de anti-inflamatório criado com o maior alarde nos Estados Unidos há alguns anos, né? Veio para o Brasil, e é curioso, né, que foram feitas pesquisas, né? Tem pesquisas científicas, tinha uma quantidade de um monte de pesquisas. Que pesquisas? Pesquisas tendenciosas, que pesquisas
são essas, né? Pesquisas. Né? Só que esse Vioxx, depois de alguns meses de uso, quase um ano, estava matando pessoas nos Estados Unidos, realmente com problemas cardiovasculares seríssimos, e foi suspenso pelo FDA nos Estados Unidos, que é a agência reguladora, a agência de vigilância lá. Mas a nossa Anvisa, olhem, vejam como o processo ele é complexo. A Anvisa, sabendo que o Vioxx, que aliás não funcionava para nada, uma quantidade enorme de efeitos colaterais, não tirava dor de artrite, nada, uma invencionice da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro. 4 bilhões de dólares quando gerados de lucro com esse lixo, né? E que estavam matando. Bom, muito bem, quando foi proibido nos Estados Unidos, a Anvisa, né, baixou um edital proibindo aqui também, só que a indústria farmacêutica reagiu. Não, mas nós vamos ter prejuízo, tem um estoque nas farmácias ainda. Então, durante alguns meses, a Anvisa permitiu, veja bem, o Ministério da Saúde ou da Doença, permitiu que se esgotasse o Vioxx das prateleiras. Ora, veja se algum de vocês usou o Vioxx ou esse anti-inflamatório, depois da proibição, quer dizer, sabendo que nós estávamos expondo as pessoas a risco de morte e de doenças graves. Né? Então veja que onde é que nós estamos. Né? Quer dizer, então esse esquema da doença é muito sério. Né? Você tem então que saber que esse lobby e esses parlamentares aqui, viciados e estipendiados, vacinados, né? Eles fazem parte do esquema da doença tremendamente. Então não é frente parlamentar de saúde, é frente parlamentar da doença. Não é Ministério da Saúde, é Ministério da Doença. Né? Não é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a Agência Nacional de Favorecimento, né, de interesses escusos. Se bem ela, claro, ela cumpre a vigilância em várias coisas e tal, porém o índice de corrupção é muito grande aqui dentro. E a gente tem, então, a população sujeita a essas situações. Por um lado, o médico não tem essa informação, né? Ou quando tem, ele tem um ensino muito limitado. O ato médico, que teve reação de reserva de mercado para acabar com o terapeuta naturista, acabar então com a ação de fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, etc., foi realmente uma tendência do corporativismo médico a dominar então o lucro com a doença, né? Ou pelo menos, né, tentar limitar a ação de outros profissionais. Então a gente precisa de mais ou menos médicos. O programa de mais médicos, eu diria, precisamos de um programa de menos médicos e mais profissionais não convencionais, como, por exemplo, não convencionais, não profissionais da área de saúde, terapeuta naturista, terapeuta holístico, bem informados. Tem muito lixo por aí, de muita gente que não tem realmente talento nem informação, mas temos verdadeiros terapeutas, fisioterapeutas, massoterapeutas, né, terapeutas ocupacionais, psicólogos, dentistas, homeopatia, acupuntura, prática integrativa de saúde, não práticas desintegrativas de saúde, que faz parte do ensino médico, né? Quer dizer, só concentrar em antibiótico e antitérmico, antialérgico, de combater os sintomas. Ora, mesmo nesse aspecto, né, a gente tem antibiótico, tem que ser bem usado, é preciso que o médico faça antes o antibiograma e depois uma cultura para saber se aquele antibiótico, aquele germe é sensível àquele antibiótico. Então é dado ao léu. Na verdade, o médico não estuda. Se estudasse, ia perceber que o mais, eu estou dizendo em tese, claro que é muito médico que estuda, mas grande parte não se atualiza. Ou então não obedece às regras principais. Por exemplo, antibiótico terapia, prescrever antibiótico, você tem que proteger a flora intestinal. Senão, você vai matar também as boas bactérias, depois vem problemas de imunidade, etc. E o antibiótico, ele tem que ser um antibiótico específico, senão você cria resistência bacteriana. Mas quem é que usa, por exemplo, no antibiótico terapia oral, um lactobacilo, um probiótico, uma clorela, né? Alguns dão complexo B, que não adianta bolhufas, né? Então, isso faz parte do ensino médico, uma visão deturpada, estereotipada, né? Degenerada até da realidade do que é a saúde do ser humano. A gente tem o SUS, pior ainda, né? Aí o serviço público é tudo isso misturado, né? A importância, aqui, quer dizer, é o cidadão que trabalha no sistema médico, ou que seja, qualquer um atendente, atendendo mal o seu próprio cidadão, seu próprio concidadão, né? E a gente tem no SUS as fraudes, os desvios de verba, essa sujeira que a gente percebe. E o modelo do SUS é um modelo, deveria ser um modelo adequado, deveria ser um modelo, então, que ele atenderia a população com atenção básica em saúde, com capacitação dos agentes comunitários, uma nova política. É preciso uma reforma sanitária brasileira, né?
Mas, no entanto, ele é um hospitalocêntrico, o que é? Aguarda a pessoa procurar, então, o serviço, quando tem que ter educação e saúde na base da sociedade, nas famílias. Então, ele é iatrocêntrico, ou seja, ele é concentrado no médico. Ora, se entrou no médico, nós médicos somos treinados a combater doença e não a gerar saúde. Então, isso é muito sério. A gente tem que, então, educar a alimentação, educar os hábitos, a atividade física, muitas coisas assim. Então, o que nós temos não são as práticas integrativas, mas práticas desintegrativas. Então, tudo isso aqui, a própria gestão no SUS, geralmente quem é indicado para ser gestor é uma pessoa que não é má gestão ou má digestão, porque você vai ter um gestor alienígena, ou seja, ele não é da área. Você já viu que ministro da saúde que não é médico, você ter um gestor, um secretário de saúde que não é da área de saúde, ele é às vezes advogado, ou então ele foi cabo eleitoral do prefeito, etc., do governador, são cargos de indicação política e quem sofre com isso é a população, porque você vai ter uma má gestão. O gestor do SUS, geralmente, ele é fraco, porque ele não é da área, né? Isso é muito sério. Então, esse processo todo, né, é um mecanismo muito sério, muito grave, e que a gente precisa realmente entender. Então, o que a gente oferece são os 12 passos para uma saúde integral. 12 passos, um programa online que você baixa, tá? É só acessar o meu site www.marciobontempo.com.br. Você então tem lá uma explicação do que são 12 passos. Orientação para uma alimentação adequada, usar os suplementos adequados, a água ortomolecular, que é muito importante, o conceito de água ortomolecular. Você vai encontrar no meu canal no YouTube esse conceito, né? E também orientação de suplementos adequados, atividade física. Então é um programa montado para que você entenda como você pode cuidar da sua saúde, porque se você não cuidar da sua saúde, você vai cair nesse esquema aqui. Então a gente tem que aprender. Então é educação em saúde, 12 passos, deveria estar no SUS e ensinado para todo esse esquema aqui, né? Então a gente tem aqui, você pode baixar, são 7h30 de aula direto comigo, onde nós mostramos todos os aspectos de como você positivamente pode ter então a melhor saúde, cuidando de si próprio, porque se você depender disso aqui, desse modelo aqui, isso é tudo lixo. Esse é o grande lixo da situação. Então, cuidar de si próprio é agora condição sine qua non para a gente evitar cair no esquema da doença. O complexo médico industrial do Brasil. Ok? Abraço, até a próxima.